Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e que esta palavra alcance você aonde você estiver, né? Primeiro, tá muito calor hoje aqui em São Paulo, peço a você que não ligue aí pro barulho que possa haver aí no fundo, porque hoje eu decidi descer para cá para baixo, pro quintal, e a gente vai estar... A minha esposa montou aqui um cenáriozinho, tá vendo? Colocou uma xicrinha aqui sem água, só para enfeitar mesmo. Deus abençoe. E hoje eu precisava de um lugarzinho mais tranquilo, porque o assunto de hoje é um assunto um pouco complicado, né? Teve um amigo que também é seguidor do meu canal, que ontem ele assistindo o meu vídeo sobre a mulher de Cã, né? Desculpa, de Caim e o casamento de Caim, aquela conversa que a gente teve ontem. Ele estava ouvindo e pediu para mim, ele disse assim, olha, o nome da página dele é Vivendo para Deus, né? É uma página que eu também sigo lá, os amigos que a gente ajuda, um segue um, o outro segue o outro, para a gente poder aumentar a quantidade de seguidores em nossos canais aí. E ele disse assim, olha, queria que o Senhor trouxesse para nós um vídeo sobre a pitonisa de Andor, né? de Endor, né? Na verdade é Endor, né? Que Saul foi consultar por querer falar com Samuel. Alguns utilizam desse texto para defender a questão do espiritismo. Então, meu amigo, ele pediu aqui para a gente tá trazendo não digo ensinamento, queridos, mas uma pequena palavra, né? E distribuindo aqui, dividindo aqui o que eu sei com você, com certeza você também sabe, e a gente junto aqui vai conversando acerca do assunto. E aí a minha pergunta de hoje é a seguinte: quem foi que falou com o rei Saul naquele dia? Em 1 Samuel capítulo 28, quem foi que realmente falou com o rei Saul? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, a gente vai estar passeando em alguns versículos bíblicos, porque eu preciso mostrar para você qual é a minha opinião em relação ao que aconteceu naquele dia, lá em Endor, o nome do lugar é Endor, tá bom? E quem foi que falou com Saul aquele dia? Qual é a sua opinião? Antes eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, deixa aqui o seu like, tá bom? Para que o YouTube ele possa também encomendar esse vídeo para outras pessoas, né? Porque o seu like é sinal de que as pessoas estão gostando. E também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Peço que você faça isso antes da gente estar começando aqui o nosso vídeo. Queridos, antes de tudo eu tinha aqui preparado já, o Varão falou comigo aqui, mas eu já tinha preparado o ensinamento sobre esse assunto. A gente tem alguns assuntos temáticos que a gente gosta de conversar. Então eu separei aqui, já está aqui pronto, né? Um ensinamento que eu trouxe aqui as minhas ideias em relação a esse tipo de assunto. É um assunto que tem gerado muitas dúvidas nas pessoas, né, nos irmãos? Obviamente que sim. As pessoas ficam em dúvida, quem foi, né? Quem foi naquele dia que trouxe aquela palavra ao rei Saul? Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que mostram que verdadeiramente naquele dia não era Samuel, que era demônios que estavam ali se passando por Samuel, devido às condições de Saul. Você vai acompanhar comigo aqui, tá bom? Saul consulta uma pitonisa em Endor, tá certo? Primeiro nós vamos fazer aqui, a gente vai ler o texto e depois a gente vai fazer a análise do texto. Livro de Samuel, 1 Samuel capítulo de número 28, a partir do verso 1, eu vou ler aqui os primeiros versos, tá bom? E a gente vai dar sequência no estudo, lendo alguns textos aqui que eu separei também aqui, tá bom? Capítulo 28, no verso
desculpa, no verso de número, deixa eu achar aqui primeiro, um verso que vai bater aqui com esse tema que a gente está falando. Vamos lá no 7, só para a gente começar. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de de adivinhar, tá certo? Então, visto isso, Saul ele saiu, né, junto com os seus servos, e ele procurou então se consultar com esta mulher. Então vamos dar sequência aqui, vamos fazer uma análise do texto. Em 1 Samuel, capítulo 28, ao qual a gente acabou de ler, na qual que nós vamos estudar essa tarde, vemos narrado o encontro do rei Saul com o espírito do já morto Samuel, através de uma médium em Endor. Você não acha que essa passagem apoia o espiritismo, que crê na comunicação dos mortos? Essa passagem, com certeza, ela traz, né, uma base mal entendida, mal interpretada. Ela traz aqui uma base para o espiritismo, né, para a comunicação com os mortos. Então, meu caro amigo, vamos aqui estar lendo aqui, dando sequência. Realmente muitos usam esse texto como base para dizer que a Bíblia aponta que a comunicação das almas dos mortos, que a Bíblia aponta que a comunicação das almas dos mortos com os vivos desculpa, queridos, que isso seria algo possível, né? Com esse texto que a gente lê, a gente acaba, algumas pessoas, criando alguma base ali para mostrar que há uma comunicação entre os mortos e os vivos, né? Então, eles trazem assim esse texto para provar que isso é possível. Mas será que é isso mesmo que o texto aponta? Vamos olhar e analisar. Será que uma análise aprofundada desse texto ainda faz dele um apoio à doutrina espírita? Vejamos algumas considerações sobre esse texto antes de tirarmos aqui qualquer conclusão, tá bom? Primeiro que eu separei aqui para a gente entender é que naquela época Saul ele já não mais obedecia a Deus, né? Saul já estava completamente perdido, sem a obediência a Deus, devido Samuel já não estar mais na terra, não havia mais profeta para falar com ele. Então, naquele período, Samuel ele estava atirando para tudo quanto é lado, digamos assim. Então, nesse momento da vida de Samuel já não mais obedecia a Deus. Então, o próprio Deus já rejeitava Samuel. Vamos acompanhar aqui. Já de início, vemos o rei Saul cumprindo uma lei que Deus havia dado. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, eu vou mostrar para você a desobediência que estava enquadrado Saul, tá bom? Capítulo 18, verso 11 e 12, diz assim, olha: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, a gente já observa aqui, no momento que Saul, no versículo 7, ele já busca alguém para tentar se comunicar com alguém que já morreu, ele já está aí transgredindo a lei do Senhor, né? A lei que foi escrita em Deuteronômio 18. Então a gente já observa aqui a desobediência de Saul, tá bom? Um dos motivos para Deus não falar com Saul. Deus não fala com alguém desobediente. Deus não fala com alguém que está em desobediência. Pessoas que fazem esse tipo de comunicação com os mortos eram consideradas uma abominação a Deus, e consultá-las era uma afronta a Deus. Isso por um simples fato: não há possibilidade desse tipo de comunicação. A comunicação que dizem que fazem com as almas dos que já morreram
é, na verdade, feita com demônios e enganadores. Por isso, era proibida por Deus. Então, na verdade, todo tipo de comunicação, porque conhecendo bem a Bíblia, nós sabemos que não há comunicação com os mortos. Não tem possibilidade alguma da gente se comunicar com os mortos, não é? Então, o próprio Deus, né, devido à sua desobediência, o próprio Deus já rejeitava Saul e o próprio Deus já não mais falava com ele. Então, olha, isso mostra o quão longe de Deus o rei Saul estava. E por causa desta distância da vontade de Deus, vemos que Deus não mais lhe respondia. Deus já não mais falava com o rei Saul. O rei Saul já estava rejeitado por Deus. Vamos lá no livro de 1 Samuel 28, aí, no verso 6, você vai ver comigo. Está escrito assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, Saul estava completamente rejeitado por Deus. Deus já não mais falava com Saul. Agora você imagina comigo, é um rei que tem ali um povo ao seu governo e que de repente ele perde a comunicação com o Criador, né, com aquele que o escolheu para colocar ali como rei. Por causa de sua desobediência, por causa das suas deslealdades, ele perde ali o respeito, né, o conceito, a intimidade com Deus é perdida. Então, Deus, olhando por esse lado, Deus não mais fala com Saul. Que se Deus não se comunica com Saul, jamais também permitiria que Samuel voltasse, que é impossível, que Samuel voltasse para se comunicar com Saul também. É só uma base para a gente entender que aquilo não aconteceu, tá bom? Saul, totalmente distante da vontade de Deus, resolveu por conta própria fazer aquilo que não agradava a Deus, consultar médiuns. Até aqui talvez você ainda não esteja convencido de que Saul não... Desculpa, não, deixa eu voltar aqui. Talvez até aqui você ainda não esteja convencido se Saul conversou ou não com o espírito do profeta Samuel. Vejamos se esse encontro realmente aconteceu ou se foi uma farsa demoníaca. O que você acha? Por enquanto que nós estamos aqui, vai deixando seu comentário aí embaixo, tá bom? Porque na minha opinião, na minha mais simples, como eu costumo dizer, opinião, Saul não falou com Samuel coisíssima nenhuma, né? Saul, ele foi enganado por demônios ali. E eu tenho aqui algumas bases bíblicas que vão provar para você que realmente não houve conversa nenhuma entre Saul e Samuel, tá bom? Próximo slide aqui. A primeira coisa que eu percebi olhando esse texto foi que Saul, ele estava completamente abalado, ele estava abalado psicologicamente, devido a tudo aquilo que estava acontecendo com ele, devido à própria rejeição de Deus sobre a vida dele. Então ele estava abalado. Tem um texto aqui que vocês vão concordar comigo, ele estava com medo, ele estava fora de si. Eu poderia dizer que Saul estava sem controle emocional, né, sem controle psicológico. O porquê que eu falo isso? No final do referido texto, em 1 Samuel 28, vemos Saul procurar a médium totalmente sensibilizado fisicamente e emocionalmente, e por isso foi presa ainda mais fácil da enganação. Observe que ele estava em jejum prolongado e totalmente mexido emocionalmente. Vamos lá para 1 Samuel, vamos lá para o verso 20. O verso 20 vai dizer assim, ó: de súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltava-lhes a força, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Ou seja, ele estava debilitado, ele estava sem comer todos aqueles dias, né? Não comia pão,
fazia muito tempo que estava sem se alimentar. Ele estava completamente abalado psicologicamente. Saul, ele tinha dentro do seu coração a certeza do que iria acontecer. Ele sabia que ele iria perder o seu reino, o seu reinado, devido às suas transgressões, né? Devido à sua desobediência a Deus. Ele sabia que de uma forma ou de outra ele ia perder o seu reinado, tá bom? A tal médium já recebeu de Saul a dica de com quem ele queria falar, facilitando a enganação demoníaca, porque quando Saul ele chega lá, melhor de que eu falar, nós vamos ler aqui então o verso 11, que diz assim, olha: Então disse a mulher: Quem te farei subir? Ela perguntou. E aí respondeu ele dizendo: Fazei-me subir Samuel. Então assim, ele já traz de cara, não é? Ele já traz ali de cara, fácil para ela para interpretar aquela pessoa com quem ele queria falar, tá certo? Próximo slide aqui que eu preparei é o seguinte, olha: Ele não podia deixar de dar uma resposta. Ela não poderia deixar de dar uma resposta porque ela temia. Ela tinha medo. A médium diz, espantada a Saul, que estava vendo a Samuel, mas na verdade fica mesmo muito assustada com a presença do rei Saul ali, pois ele havia eliminado de Israel vários médiuns pouco tempo antes e estava disfarçado, ou seja, ele estava disfarçado, ela não sabia quem era, ele chega lá disfarçado. E há pouco tempo atrás, vocês sabem que Saul, ele mandou expulsar todos aqueles que praticavam esse tipo de feitiçaria ali no arraial, né? No arraial onde eles se acampavam. Vamos ver aqui no próprio livro de Samuel, no verso 12 agora, que diz assim, ó: Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ela estava com medo. A mulher estava completamente com medo. Então ela tinha que trazer para Samuel uma resposta. Ela temia a sua vida. Ela poderia simplesmente morrer. Simplesmente o rei poderia ali matar. E Saul era um rei cruel, né? Ele poderia matar facilmente aquela mulher, se caso ele fosse contrariado. Então é uma das teses aqui que a gente imagina, né? Que ele pode com certeza ter sido enganado, tanto pela mulher ou tanto por demônio, que é tudo a mesma coisa. A médium disse que viu a médium disse que viu Samuel, mas não viu nada, ficando totalmente à mercê de qualquer enganação, seja da médium, seja dos demônios, como eu falei. O verso 13 diz assim: Respondeu-lhe o rei: Não temas. Aí ele diz: Não temas que vês. Perguntando para ela, né? Não temas que vês. A médium faz uma descrição óbvia da figura de Samuel, um ancião de capa, e Saul entende que é Samuel. Mais uma vez friso, Saul não via nada, apenas era conduzido pela médium, sendo presa fácil. Na verdade, a gente entendeu na Bíblia que Saul, na verdade, não viu nada, né? O rei ele não tinha visto nada. Quem viu só foi a mulher. Então ele até pergunta para ela: quem vês, né? Quem tu vês? Ou seja, a mulher traz para ele uma ideia. Ela pode ter visto qualquer coisa, ou ela pode ter visto nada. Então Saul ele pergunta: quem vês? Então a mulher traz ali uma narrativa de que viu alguém de capa e tal. No verso 14. Peço perdão para vocês. Estava aqui gravando. O inimigo é tão sujo que acabou caindo aqui o celular caiu, vocês viram aí, né? Mas vamos lá, vamos tentar dar sequência aqui ao estudo dessa tarde de hoje. Amém? Então assim, me desculpa, até me atrapalhei aqui, nem sei mais onde eu parei, mas vamos para o versículo de número 14, né, que a gente ia ler. Perguntou ele: como é a sua figura? Como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou assim, simples assim. Observe o quão
o quão desequilibrado ele estava, né? Ele foi lá naquele lugar, um cara conhecedor das leis, né? Conhecedor de Deus, foi naquele lugar sabendo o que é certo e o que é errado, nem não viu direito, a Bíblia fala ali, entendendo ele que era Samuel, sem saber direito se era ou não, se prostrou lá e começou então, se inclinou com o rosto em terra, né? E se prostrou, ou seja, você já pensou, querido, aí o descontentamento de Deus em ver um servo dele fazendo isso, fazendo tal coisa, se prostrou diante de quem nem sabia quem era, né? Então, por aqui a gente já vê o desequilíbrio de Saul, né? Vamos aqui para o próximo. Vendo por outro lado, que se de repente, né, a mulher, ou se de repente pudesse acontecer, se isso tivesse a condição de acontecer de verdade, você acha que Samuel desobedeceria a Deus? Se ele falasse assim, não, eu posso ir, ele está me chamando, eu posso ir lá, entrar lá naquela caverna, de repente atender o chamado daquela mulher, eu posso fazer isso. Mas você acha que Samuel, também desobedeceria a Deus, sendo que o próprio Deus, ele já não mais queria falar com Saul? É mais uma coisa que a gente põe para você entender que na verdade não era Samuel que estava ali, tá bom? Próximo erro que a gente percebe nesse texto é que o tal Samuel faz profecias erradas, mostrando claramente que não vinha da parte de Deus e que na verdade era um demônio limitado na presença e enganando, né? Ele revela que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte, entregue nas mãos dos filisteus. Isso a gente percebe isso no verso 19, né? Mas isso não acontece. Muitos dias se passaram e Saul, alguns de seus filhos morreram na batalha, diferente do que o tal Samuel tinha dito, né? Em 1 Samuel, no verso 28 aí, quer dizer, no verso 19, né? Que ela diz essa tal coisa, só que a gente percebe que depois, muito lá na frente, é que vai Samuel morrer e não com todos os seus filhos, né? Vamos ver aqui no verso 1 Samuel, agora no capítulo 31, no verso 1 e 2, diz assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugindo de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissuá, filhos de Saul, tá? Em 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 também, a continuação do texto que eu falei, tá ok? Então assim, veja bem, perceba comigo que na profecia que essa mulher fez, ela disse que Saul morreria no outro dia. Você percebe no versículo 19? Deixa eu achar aqui o versículo 19 para a gente ler. Então olha, o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Olha só, você entendeu aqui a profecia do que a mulher falou? Primeiro, Samuel, ele era um homem obediente, né? Um profeta do Senhor. Como ele pode dizer que Saul estaria com ele, né? Saul em pecado, e se morresse da forma que sem arrependimento, como que ele poderia estar com ele? Entenda, vamos perceber aqui algumas coisas, vamos entrar na Bíblia para a gente entender algumas coisas que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Não era Samuel, é claro, a gente consegue ver alguns detalhes aqui na própria Bíblia, que não era Samuel que estava ali, tá certo? Vemos que Isbosefe, filho de Saul, não morreu. Ela falou que morreriam todos, e ele não morreu, tanto que ele assumiu o reinado, né, por um tempo. Ele não morreu na batalha, sobreviveu a ela. E no verso aí
ainda em 2 Samuel capítulo 2, verso 8, a gente lê assim: Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosé, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, certo? Assim a palavra de tal Samuel, que a médio consultara, estava errada, ou seja, o que ela falou não se cumpriu, tá certo? O profeta Samuel, quando falava, cumpria. Tá certo? Profecias que não se cumprem apontam para falsos profetas. Livro de Deuteronômio, rápido, só para a gente estudar aqui, só para a gente entender. Verso 18, capítulo 22, diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, o próprio livro de Deuteronômio está dizendo que quando o profeta falar, né, e não se cumprir, então não é de Deus, tá certo? Porque quando Deus fala, se cumpre. Vamos passar para o próximo aqui. Então, Saul morreu. Ele morreu por consequência de sua desobediência, querido. Saul morreu por desobediência a Deus, por consequência da sua desobediência. Então Saul não tinha condição nenhuma de ter comunicação com o profeta Samuel, nem com Deus, devido à forma que ele estava. Se você estiver, onde você estiver, e de repente você estiver desobediente, não é? Você estiver numa conduta errada, Deus não vai falar com você, entendeu? Não tem como Deus falar com você, tá certo? Então eu peço, vamos aqui, aonde a gente vê isso, irmãos? Olha, a luz ficou um pouco ruim, irmãos, as janelas ficaram lá para trás, meu rosto ficou um pouco escuro, né? Mas não tem problema, o importante é o conteúdo aqui, tá certo? 1 Crônicas, capítulo de número 10, verso 7, 1 Crônica 10, 13 e 14 diz assim, olha: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardará, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Você entendeu, querido? Então, na verdade, se fosse o profeta Samuel que estivesse naquele momento ali falando com o rei Saul, obviamente que o Senhor, né, não permitiria que essas coisas acontecessem com ele. Se de verdade ele buscasse a Deus ao invés da necromante, isso não teria acontecido, entendeu? Então ele foi buscar no momento de desespero, no momento de completo, de completa loucura. Ele saiu e foi buscar ali um Deus, né, buscar uma resposta onde não existe resposta. A única resposta que ele poderia obter, uma verdade, seria indo buscar a Deus, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo daquilo que havia feito. Mas Saul, ele era muito arrogante, ele era muito autossuficiente, ele não achava que deveria se humilhar na presença do Senhor, ele achava que não deveria pedir perdão a Deus, e por isso prosseguiu com a sua loucura, e com certeza ele acabou morrendo, perdendo seu reinado e toda a sua família. Nenhum deles, nenhum de seus familiares, não é? Assim como prova a Bíblia, persistiu no reinado. Isbosé foi ali e reinou um pouco de tempo, mas logo foi morto, e assim Davi tomou conta de todas as tribos de Israel. Finalizando aqui, desculpa aí pela queda da câmera, até rachou meu celular ali, mas não tem problema, isso é a fúria do inimigo. Mas a gente vai estar junto aí, sempre que eu puder, vou estar aqui trazendo um vídeo para você. Conclusão: não houve conversa alguma com o verdadeiro profeta Samuel, que estava morto, pois isso é uma impossibilidade mencionada claramente na Bíblia. Isso aqui é pouco, né? O que a gente fez aqui é pouco, o que a gente estudou aqui é pouco. A gente pode ter muitas outras pistas, né, na Bíblia, de que realmente isso não existe. Deus não permite que isso aconteça de forma alguma, e Deus não ia permitir de forma alguma que isso acontecesse naquele dia. Deixo aqui esta palavra ao seu coração.
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você acha que alguém deve ouvir essa mensagem, passe para essa pessoa, tá bom? Essa mensagem, eu vou tirar aqui o celular para você entender o que aconteceu aqui. Olha, estou aqui filmando o tripézinho ali, ele soltou uma borrachinha que tem nele, que é essa daqui. Deixa eu virar para cá para ficar mais claro. E aí o que acontece? É os tripézinho vagabundo que eu comprei, mas devido ao calor do celular, ele acabou caindo, gente. Então é isso aí, vou finalizar aqui esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tô aqui, ó, lugar lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Um abraço para vocês.